Sólidos geométricos. Parte 2. Os paralelepípedos, cubos, pirâmides e demais poliedros possuem vértices, faces e arestas. O que seriam essas faces, essas arestas e esses vértices? As faces são as regiões que formam as laterais do sólido. No caso do cubo, não só as laterais, como a base e a superfície superior, a parte superior. Observa-se aqui neste cubo que todas as faces dele são quadrados. Já nessa outra figura, nós temos uma pirâmide. As faces são esta região, que é a base, e que é um quadrado, e as laterais, que são formados por triângulos. Essas são as faces da pirâmide. Vamos ver agora o que é a aresta. A aresta são justamente o encontro de duas faces. Como assim? Esta linha, na vertical aqui no cubo, você observa que ele é lado deste quadrado da direita e como também é o lado do quadrado aqui do centro, da frente. Então, esta linha é comum a esses dois quadrados. Como ela é comum a esses dois quadrados, ela é chamada de arestas. O vértice é o encontro dessas arestas. No cubo, o vértice é o encontro de três arestas. É o que a gente chama de quina. Em todos os vértices do cubo, é o encontro de três arestas. Já na pirâmide, ocorre o seguinte: na base, este aqui é um vértice. Ele é o encontro de três arestas. Mas aqui no topo, aqui em cima, este vértice, ele é o encontro de quatro arestas. Então, dependendo do sólido, nós vamos ter a quantidade de arestas que justamente converge para um ponto chamado vértice do sólido. Teorema de Euler. A fórmula de Euler, ele diz o seguinte, que a quantidade de arestas somada a 2 dá exatamente igual à soma das faces com o vértice. Esta fórmula foi escrita desta maneira: A mais 2 que é igual a F mais V, onde A representa a aresta, F a quantidade de faces e V a quantidade de vértice. Então, ele usou as letras iniciais das palavras para representar. Há sólidos que não possuem vértice. Tem outros que possuem apenas um vértice. E tem outros que possuem mais do que um vértice. Partindo dessa constatação, os sólidos podem ser organizados como uma lojinha de acordo com os números de vértices que possui. Vamos ver alguns. Olha só, estes são alguns sólidos que foi colocado aqui para que a gente pudesse analisá-los. Esta figura aqui, esse sólido, ele é um cilindro. Você observa que não possui vértice. Aqui está dizendo, ó, não possui vértice, porque o vértice é o encontro de aresta, é uma quina, é uma região pontiaguda. E você observa que o cilindro não possui essa região pontiaguda. Vamos ver essa outra figura aqui. Esta figura aqui em lilás, ela é um paralelepípedo. E você observa que aqui nós temos vários vértices. Foi dito aqui que tem 8 vértices. Como assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À vista, eu estou vendo 7 vértices. Mas eu sei que se eu colocar sua linha pontilhada aqui, desse a entender, eu poderia ver o vértice que está aqui atrás. Como, por exemplo, aqui no cubo. Olha só esse cubo.
é a diferença do paralelepípedo e do cubo é justamente as faces, aliás. Todas as faces do cubo são quadrados. Então, eu tenho aqui nitidamente este cubo. E veja só, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo esse aqui? 8 ali atrás? A mesma coisa acontece aqui do paralelepípedo. 8 vértices. Nós temos essa figura aqui em lilás mais claro. Ele diz que tem 7 vértices. Ora, por quê? Porque aqui na base nós temos uma figura geométrica chamada um hexágono. O hexágono é um polígono que possui 6 lados. Automaticamente ele tem 6 vértices. Então aqui nós temos um vértice, 2, 3, 4, 5, 6. E este aqui em cima, é o 7º vértice. Esta linha que liga este vértice ao outro lá em cima é o que se chama de aresta, né? Esta outra figura aqui, verde, é justamente a esfera. Na esfera também não possui vértice. Ela é toda redonda. É um sólido redondo. Não é isso? Então ela não tem quina. Esse sólido é aquele sólido que rola, igual como o cilindro. Essa outra figura aqui é uma outra pirâmide. A base dela é um triângulo e as laterais também. Observa-se aqui que eu tenho 1, 2, 3 na base, 3 vértices e aqui em cima o 4º vértice, como foi dito que tinha. Essa outra é um prisma de base triangular. A base dessa figura aqui é um triângulo. Ela tem 3 vértices aqui embaixo e mais 3 vértices em cima, o total 6 vértices. Esta outra figura aqui é um cone. A base dela é um círculo, igual como o cilindro, só que ela tem um único vértice. Tá vendo? E este outra figura, nós temos 5 vértices. Nós temos esse vértice aqui em cima, 3 aqui visível e um atrás, igual como a gente poderia imaginar o do paralelepípedo. Então tem 5 vértices. Olha só, eu coloquei aqui um problema que fala justamente sobre a fórmula de Euler. Diz assim: era um problema de vassouras Rio de Janeiro, da IBFC, de 2015. Um poliedro convexo tem 9 faces e 16 arestas. Deste modo, o total de vértices desse polígono é 15, 12, 11, 10 ou 9. Ora, vamos pegar a fórmula de Euler. A fórmula de Euler diz que a soma do vértice com as faces é igual a aresta mais 2. No lugar do vértice, eu vou colocar a quantidade. Ora, mas eu observo que esta é a quantidade que eu não tenho, então eu repito V. No lugar do F, eu tenho dizendo aqui 9 faces, então eu tiro o F e coloco 9. No lugar das arestas, ele diz que tem 16 arestas, então eu tiro A e coloco 16 mais 2. Observando que 16 mais 2 dá 18. E outra, esse 9 aqui, ele está somando. Quando eu desloco, ele está antes do sinal de igualdade para depois do sinal de igualdade, ele vai mudar a operação que ele está realizando. Antes do sinal de igualdade, ele está somando. Então, como eu vou deslocar para depois do sinal de igualdade, ele vai com a operação inversa da soma, que no caso é a subtração. Então, nós ficamos com V igual a 18 menos 9. E 18 menos 9 é 9. Logo, a nossa resposta é a letra E, 9. 9 vértices. Bem, nós temos aqui mais 2 exercícios, né? E que eu estou deixando para que vocês possam tentar resolver. E enviar para mim. Poliedros. Vamos ver a definição de poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos formados por vértices, como a gente já viu que tem, arestas e faces. Esses sólidos é limitado por 4 ou mais polígonos planos, então, que pertencem
a planos diferentes e que tem 2 a 2 somente uma aresta em comum. Então, o que é que ele observa? O que é que ele está dizendo? Este aqui é um cubo. Este cubo, ele é formado por faces, que são quadrados. Você está vendo aqui que ele está sendo formado por quadrados. Quantos quadrados nós temos? Nós temos este quadrado, que é chamado, é a face, aqui na frente. Nós temos um quadrado atrás. Nós temos um outro face, que é também outro quadrado aqui em cima. Um outro quadrado aqui embaixo, que vai me dar o quarto quadrado. O quinto quadrado no lado esquerdo e um sexto quadrado no lado direito, certo? Deste cubo. Então, essas são as minhas faces. Ele é formado por faces. O que é que ele diz? Ele diz que as arestas, que é justamente as linhas que contornam, que formam justamente as faces, elas têm algo em comum. Elas pertencem a 2 quadrados. Então, você observa essa linha aqui, ó, inclinada. Esta linha é uma aresta. Esta linha tanto pertence a esse quadrado aqui de cima, como pertence a este quadrado da esquerda. Então, arestas é justamente a linha que é comum a 2 regiões. E essas 2 regiões, elas não pertencem ao mesmo plano. Este é um plano que contém esse lado do sólido, do cubo. E aqui, ó, tem outra região aqui em pé, tá vendo que eu tô passando? Que comporta justamente esse outro quadrado. Então, as arestas, elas têm o que em comum, né? 2 faces do sólido. 2 e somente 2. Cada aresta, ela pertence a 2 e somente 2 faces de cada sólido. E o vértice é justamente o encontro dessas arestas. Este vértice aqui é o encontro de 3 arestas e todos os outros vértices também é o encontro de 3 arestas. Características. Quando o poliedro possui como faces apenas polígonos regulares, sejam idênticos, têm o mesmo formato e que também possui todos os ângulos poliédricos idênticos, todos com a mesma medida, esse poliedro é chamado de poliedro regular. Platão estudou a classe desses poliedros mais especificamente e eles depois passaram a ser denominados de poliedros de Platão. Quais são esses poliedros regulares? É o cubo, é o tetraedro, é o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Como são essas figuras? Qual o seu formato? Vamos ver. Olha, os poliedros regulares são aqueles em que as faces deles são todas iguais. Você observa aqui o tetraedro. O tetraedro, as faces dele, não só as faces lateral como a face da base, tem a mesma figura. São todas triângulos e são todos os triângulos congruentes. Se eu colocar um após um em cima do outro, ele fica sobreposto de forma perfeitamente iguais, que a gente nem percebe, olhando por cima, que tem um outro logo embaixo. E tem 4, eu posso colocar os 4 triângulos e ir sobreposto perfeitamente. A mesma coisa acontece com o cubo, só que as faces do cubo, todas elas são quadrados. Quadrados, vocês sabem que são polígonos que possuem todos os 4 lados iguais. O octógono, todas as suas faces também são formadas por triângulos. Todos esses triângulos são iguais. E os ângulos também têm a mesma medida, vale salientar isso.
Esses triângulos são chamados triângulos equiláteros. O dodecaedro, a face dele é um pentágono. Todas as faces do dodecaedro é um pentágono, são pentagonais. Todas as faces também têm o mesmo formato, a mesma angulação. Se sobreposta uma sobre outra, se encaixam perfeitamente. E o icosaedro, um outro poliedro que possui as faces iguais. Aí você pergunta, quantas faces tem o tetraedro? Tetra, 4. 4 faces. Edro significa faces. Tetra, 4 e edro, faces. Todas as faces triangulares e todos os triângulos são equiláteros. O cubo também pode ser chamado de hexaedro. Hexa de 6. 6 faces. E todas as faces são quadrados. O octaedro é justamente o poliedro que possui 8 faces. Todas as 8 faces são triangulares. Todos esses triângulos são congruentes, ou seja, esses triângulos são equiláteros. O dodecaedro é justamente o polígono que possui 12 faces. Todas as faces são pentagonais e todos os pentágonos são congruentes. O icosaedro também é uma figura formada por lados ou por faces triangulares. Todos os triângulos são congruentes, então isso significa dizer que todos os triângulos são equiláteros. Então, essas figuras, esses sólidos são chamados de platões justamente por causa disso. São os poliedros regulares, porque possuem todas as faces formadas pelo mesmo polígono. Um poliedro de Platão deve ter as seguintes características. Todas as suas faces devem ser polígonos serem regulares. Todas as pontas devem ser formadas pelo mesmo número de arestas. Então, o vértice, as pontas que ele está falando são os vértices. E o número de faces de um poliedro deve ser maior que 3. Então, o tetraedro tem 4, é maior do que 3. O octaedro tem 8 faces. O icosaedro tem 20 faces. O hexaedro, que é o cubo, tem 6 faces. O dodecaedro tem 12 faces. E você observa que são 5 tipos de poliedros que existem, que são denominados poliedros de Platão. Vamos ver as planificações desses poliedros. Aqui nós temos o tetraedro, que é justamente um polígono que tem 4 faces triangulares, e esses triângulos são equiláteros. Aqui nós estamos vendo a planificação. Essas abinhas não fazem parte da figura, é só porque se a gente quiser formá-la novamente como um sólido, a gente vai colar para que ele se encaixe perfeitamente, mas a gente pode contar 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, ela tem 4 triângulos de faces, tem 4 vértices, 1, 2, 3, 4, e tem 6 arestas. Essas 3 primeiras que formam esse triângulo e essas 3 outras pontilhadas. Nós temos aqui mais 2 figuras. O hexaedro, que a gente já sabe que é o cubo. A planificação dele aqui ao lado, você observa 6 regiões, 6 quadrados. Então, as faces são 6 quadrados, né? Quadrangulares. Ele possui 8 vértices, 4 em cima e 4 embaixo, e possui 12 arestas. 4 arestas em cima, 4 arestas embaixo e 4 arestas aqui, ó, na vertical, que está no meio. São justamente os poliedros que possuem 8 faces. Como ela é regular, todas as faces aqui são triângulos equiláteros, né? Então, possui quantos vértices? Um em cima, outro embaixo. Tu já tem um 2. Mais 4 aqui no meio, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4, 5, 6. 6. E quantas arestas? 12.
4 aqui em cima, formando essa primeira pirâmide, mais 4 aqui embaixo, formando essa outra pirâmide embaixo, né? Como fossem duas pirâmides coladas uma na outra pela base. E essa aqui no meio, mais 4 arestas, formando agora um total de 12. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Esta outra figura é o dodecaedro, onde a lateral, no caso a face dele, é formada por um pentágono. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pentágonos. Com esse aqui dá 6, aqui mais 6 dá 12. Então tem 12 faces pentagonais. A quantidade de vértices são 20, que não dá para a gente fazer essa soma, mas que a gente pode utilizar a fórmula de Euler para fazer essa contagem, né? E aqui o icosaedro. O icosaedro também tem todas as suas faces triangulares, todos os triângulos são regulares, significa dizer que todos os triângulos são equiláteros, né? A quantidade de vértices são 12 e as arestas são 30. Pirâmides. Pirâmides são poliedros formados pelo segmento de reta que liga um polígono a um ponto fora do plano que contém esse polígono. O que ele está dizendo? Eu desenho este polígono, que é um triângulo. Marco um ponto fora do polígono. E a partir daí, eu passo um traço, um segmento de reta, que une este ponto aos vértices desse polígono. Então, passo essa reta, que une este ponto fora a um vértice do triângulo. Ligo esta reta a esse outro vértice do triângulo e passo essa outra reta que ligo ao terceiro vértice do triângulo. Então, eu formo esta pirâmide. Esta outra pirâmide foi formada da mesma forma. Foi desenhado um quadrado, colocado um ponto acima desse quadrado e a partir daí ligado este ponto fora do polígono a cada um dos vértices. Desta forma, eu construí esta pirâmide. Essa outra pirâmide foi feita de base pentagonal. Eu desenhei um pentágono, coloquei um ponto acima que não pertencia ao plano do pentágono e a partir daí eu tracei as retas, os segmentos de retas que unia esse ponto fora do plano a cada ponto formado pelos vértices do polígono. Pirâmides são um conjunto de segmentos de reta com extremidade em um polígono e um outro num ponto fora do plano que contém esse polígono. Foi isso que a gente fez aqui. Pirâmide é um poliedro formado por uma base poligonal. Este aqui é um hexágono e este aqui é um pentágono. Todos os vértices do polígono da base são extremidade do segmento cuja outra extremidade, que é um ponto em comum a todos, que é justamente o vértice da pirâmide, o vértice, né, o central. Então, esse ponto aqui está fora da base e foi todo ele ligado, como a gente viu na explicação anterior. Agora, a gente observa que este é vertical e esse aqui, ó, tá bem distante, tá vendo, ó? Mas não deixa de ser o vértice da pirâmide e formar essa pirâmide. Ela pode estar assim, inclinada, né, que a gente costuma chamar de oblíqua, e aqui reta. A classificação das pirâmides, então, ela pode ser uma pirâmide reta, onde a projeção do seu vértice coincide com um ponto que tem a mesma distância para todos os vértices do polígono. Eu aqui desenhei o meu polígono, que é um hexágono. A partir dele, do centro do hexágono, eu tracei uma reta imaginária e coloquei um ponto, de tal forma que ele formasse com este plano
um ângulo de 90 graus. Então, o que é que eu observo? Todas as arestas, né, que é justamente esse segmento de reta que une esse vértice ao vértice do plano, aos 6 vértices do plano, tem todos eles a mesma distância. As arestas aqui, nesta inclinada, são todas iguais. Quando ela é oblíqua, eu coloco um ponto que não está logo acima do centro do polígono. Esse polígono aqui é um pentágono. Então, eu coloquei um ponto mais distante, desde que não pertencesse ao mesmo plano, e aí eu ligo. Eu observo que eu tenho arestas maiores e outras arestas um pouco menor. Quando isso acontece, quando as arestas diferem, é porque esse polígono ele está inclinado. Agora, quando é que este polígono é chamado de uma pirâmide regular? Quando na base o polígono formado, todos os lados têm a mesma medida. Então eu tenho a mesma medida na base e eu tenho as distâncias, né, das arestas também todas iguais. Isto classifica a minha pirâmide regular. As pirâmides possuem os seguintes elementos para sua formação: as arestas laterais, que são justamente o segmento de reta que parte do vértice da pirâmide a um ponto que é localizado no vértice da base. E essa aqui são arestas, ó. Arestas, nós já sabemos. Nós temos as faces, que são justamente essa região triangular. A gente observa que das pirâmides, todas as faces laterais são triangulares. Nós temos também, né, a seguinte situação: a altura da pirâmide, ela é justamente a distância do vértice ao centro do polígono da base, e você observa que forma com este um ângulo de 90 graus, é justamente a altura. Mas se por acaso a pirâmide for inclinada, esta altura ela está fora do centro, né? Mas de qualquer forma é a distância de quem? Do vértice à base, né? A base. Não quer dizer que seja a base da pirâmide, mas sim da região que está a base da pirâmide. E o apótema da base e da pirâmide. Olha, nós temos aqui, ó, essa distância aqui do centro a um ponto, né? Aqui nessa lateral, formando um ângulo de 90 graus. Essa aqui é o apótema da base. E essa distância aqui do vértice até um ponto mais em cima da face é justamente o apótema da face, né? Que é justamente a altura da face. Uma pirâmide pode ser apresentada de tal forma: reta, né? Quando justamente a sua altura ela está localizada dentro, né, do sólido, e justamente ela tem que ser perpendicular à base. E ela pode ser pirâmide oblíqua, é quando ela está inclinada. A sua altura é a distância do vértice à superfície aonde a base está apoiada. Tipos de pirâmides. As pirâmides são classificadas em 6 tipos de acordo com a base. Vamos ver algumas delas. Essa pirâmide é chamada de triangular, porque a base dela é um triângulo. O que é que você observa? O que é que eu estou querendo dizer? Que os tipos de pirâmide dependem da base. O nome dela vai ser de acordo com a sua base. Esta pirâmide aqui é uma pirâmide que é chamada de tetraedro, porque ela tem a base triangular e as faces laterais também são triangulares. Todas as faces têm o mesmo formato,
são triangulares, são triângulos equiláteros. Por isso que é chamado de tetraedro. São um dos poliedros de Platão. Quadrangular, quando a base é um quadrado, ou seja, uma figura geométrica que possui 4 lados. Então, ela é chamada de pirâmide quadrangular. Ou posso dizer que a base é um paralelogramo. Será pirâmide de base quadrangular regular se a base for um quadrado. Pentagonal é quando a base é um pentágono. Você está observando que todas as faces laterais são triangulares. Hexagonal, quando a base é um hexágono. Então, o nome que caracteriza a pirâmide vem justamente da sua base, do polígono que forma a sua base. Então, aqui nós vamos fazer um breve resumo das pirâmides. A nomenclatura da pirâmide ocorre de acordo com o polígono e sua base. Então, quando a base é um triângulo, ela é chamada de pirâmide triangular. Quando a base é um quadrado, a pirâmide base quadrangular. Quando a base é um pentágono, pirâmide pentagonal. Quando a base é um hexágono, pirâmide hexagonal. Quando a base é um heptágono, pirâmide heptagonal. E heptágono o que é? É um polígono que tem 7 lados. E o octógono é o polígono que possui 8 lados. Então, é uma pirâmide de base octagonal. Então, é justamente isso. O nome da pirâmide vai depender da base, do polígono da base. Corpos redondos. Os sólidos geométricos que representam os corpos redondos, a gente já sabe que são os cilindros, os cones e a esfera, certo? Essas figuras possuem características semelhantes. Que características são essas? Olha, são sólidos que possuem as bases em forma de círculo. Você observa aqui o cilindro, a base dela é um círculo. O cone, a base dela é um círculo. Aí você olha, mas a esfera, você já tem a noção, olhando para ela, de um círculo. Se você dividir a esfera ao meio, você vai observar nitidamente que tem um círculo formado nas suas duas partes. Outra observação são sólidos que são colocados em um plano inclinado, eles rolam. Então, são essas duas características que você observa. Se eu colocar num plano inclinado, o cilindro rola, rola. Se eu colocar o cone, ele rola, rola. Se eu colocar a esfera, ele rola, rola. Então, se tiver essas características, ele é justamente um sólido chamado corpos redondos. Podemos observar alguns objetos que possuem as formas de um corpo redondo, como por exemplo, o cilindro. O que é que nós podemos lembrar que tem o formato de um cilindro? Um cano d'água tem o formato de um cilindro. O tubo de uma caneta também tem o formato de um cilindro. O rolo do papel higiênico tem o formato também de um cilindro. O canudo de refrigerante, que a gente toma um suco com refrigerante, aquele canudinho tem o formato de um cilindro. O nosso copo, que eu fiz até a questão de colocar a figura aqui, ó, ele tem o formato de um cilindro. Agora, o cone. A casquinha do sorvete, oh, que vontade! O chapéu de festa de uma criança também tem o formato de um cone. Esfera. Esfera, nós podemos lembrar da bola de futebol, bola de gude. Os corpos redondos também são chamados de sólidos de revolução. São gerados pelo giro de uma curva ou de uma reta ou um segmento de reta, que a gente chama isso por geratriz ou eixo. E justamente a gente vai rodar esta linha aqui, ó, imaginária, que está sendo
traçada aqui, tracejada, é o que a gente está chamando de geratriz ou eixo. O eixo que vai gerar o sólido de revolução. Eu peguei um círculo e parti ao meio, cortei esse semicírculo e a partir daí eu estou girando esse canudo. Quando eu giro este canudo, eu formo o meu sólido de revolução que vai ser formado justamente a esfera. Temos outros, que é o cilindro. Eu tenho essa aqui, ó, essa parte mais escura, que é justamente o eixo de revolução. Coloquei aqui um retângulo e a partir daí comecei a rodar, a girar, né, nesse sentido. O que é que ele fez? Ele formou esse cilindro, esse corpo de revolução. Peguei um triângulo também, ó, colei nesse eixo e girei. Quando eu fiz isso, eu formei quem? Eu formei o cone. Outro corpo redondo, cone. Então, os três corpos redondos eu posso formá-lo através de uma revolução de uma região plana que eu girando eu posso formar. Aqui nós temos um exercício. Este exercício tem quais os sólidos geométricos citados abaixo são classificados de corpos redondos. Aí a gente já viu agora há pouco, né? Cilindro é um corpo redondo? É. E o cubo? Não, o cubo não é um corpo redondo. A esfera é, mas o cubo não é. Na letra B nós temos pirâmide. Pirâmide não é um corpo redondo, então já está desclassificada a letra B. O cilindro é e o cone também é na letra B, mas o pirâmide não é. Na letra C tem o cone. Sim, o cone é um corpo redondo. Cilindro. Sim, o cilindro é um corpo redondo. E a esfera? Também. Então, os três são justamente corpos redondos. A letra é a letra C. Mas vamos verificar a letra D. A letra D, o cone é, mas o cubo não. A esfera é, mas o cubo não. Então, também não é a letra D. E na letra E, não é, justamente também por causa do cubo. O cilindro e o cone são corpos redondos, mas o cubo não é. Temos outros exercícios aqui, mas esses exercícios eu estou deixando para que vocês mesmos tentem responder. Né? Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda, é você colocar aqui entre parênteses o número que corresponde a cada uma dessas figuras. E o outro é justamente quais os nomes dos sólidos geométricos abaixo. Nós temos também este outro exercício. O quarto exercício é coloque os nomes dos sólidos geométricos abaixo de acordo com a figura. Então, vocês vão colocar o nome de cada um desses sólidos e a gente termina por aqui a nossa aula, nosso vídeo, certo? Um bom estudo para vocês e até o próximo.